10 coisas que eu odeio na decoração. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês as coisas que eu não acho interessante a gente manter na decoração, porque deixa o visual datado, sem estilo e ainda pior, muito mais difícil de você manter. Meu nome é Simone Vilela, eu sou arquiteta especialista em arquitetura residencial e arquitetura de interiores. Solta a vinheta. Mas antes de eu contar essas coisas, esses detalhes para vocês, vai deixando aí o seu like, porque isso aí ajuda bastante o YouTube entregar esse conteúdo para pessoas que ainda não conhecem o canal e gostam bastante de arquitetura e decoração. E também se inscrever no meu canal, aperta aí o sininho para você receber os meus vídeos em primeira mão. E também te convido a conhecer o meu Instagram, onde eu compartilho dicas e conteúdos diários e um pouquinho da minha rotina também, tá? No Instagram, segue lá. Então, gente, a primeira coisa que eu acho desinteressante a gente manter numa decoração são as sancas e os ornamentos exagerados no teto do gesso. Por quê? Porque fica muito datado, remete a um visual antigo, né? Principalmente aquelas sancas bem rebuscadas, né? Que a gente via principalmente, né? Até a década de 90, final da década de 90, início dos anos 2000 ainda foram bastante utilizados, né? Inclusive, muita gente utiliza isso quando não sabe muito bem o que fazer, quando não sabe trabalhar em iluminação, então recorre para ter um ornamento, né? As sancas. Só que as sancas, elas deixam realmente o visual muito antigo e pouco moderno, né? E pode se tornar um detalhe aí que vai comprometer toda a sua decoração. Principalmente, né, quando o pessoal pintava as sancas de uma cor colorida, assim, né? Você imagina a poluição que fica aí no teto, né? Tem até umas imagens passando aí. Você pode também, né, como eu, não se identificar com isso, concordar comigo que esse estilo aí já tá bem batido e antigo e fora de moda realmente. E um outro item, né, que já está caindo em desuso, mas devido às novas tecnologias, é aquela iluminação, né, no rasgo de gesso, né, que no próprio gesso a gente fazia aquela iluminação com fita de LED, tá? Então era um rasgo assim bem maior, com 15 centímetros, e ele oferece pouca eficiência de iluminação. Tem um outro vídeo que eu até fiz há um tempo atrás, vai ficar o link, que é uma estratégia sobre isso, é a gente usar os perfis de iluminação, que esses perfis eles já são próprios para oferecer uma iluminação muito eficiente. E além do mais, fica muito mais bonito e o detalhe fica mais delicado, porque hoje em dia, né, ainda linkando com o primeiro item, o ideal é a gente ter um teto mais limpo, mais clean, né, que é o que vai deixar a sua casa moderna por mais tempo. Então fica essa dica, gente, porque esse item, realmente esse rasgo no gesso, além dele ser uma boa moradia para insetos, né, ele também é pouco eficiente para iluminação. Eu acho que a maioria aqui quer eficiência na iluminação, certo? Um outro item que pode ter bastante controvérsias por aqui é a cadeira de espaldar alto. O que é espaldar, né? Você vai me perguntar. É o encosto da cadeira, né? Quando a gente tem aquelas cadeiras com aqueles encostos muito altos, né? Onde a gente não consegue nem ver o modelo da mesa direito. Ele, além de ficar um visual datado, muito antigo, principalmente em ambientes menores, como a gente tem com mais frequência hoje, a cadeira de espaldar alto, ela traz uma poluição visual na atmosfera do ambiente muito maior, além do que deixa ele datado, né? Principalmente se for aquele espaldar com muito tecido, muito robusto. Então a gente tem que dar preferências a cadeiras com espaldar menor, né? Porque deixa o visual realmente mais limpo do ambiente. Então esse é um item aí que eu não costumo apostar nos meus projetos. Se você está se identificando aí com alguns desses itens ou é contra o que eu estou falando, deixa aí o seu comentário porque eu estou curiosa para saber. O quarto item, gente, é o roda-bancada de cozinha, banheiro muito alto. Em alguns projetos eu tenho até anulado esse tipo de adorno. Por quê? Quando ele é muito alto, você deve ter comprado um revestimento bonito, né, para colocar nesse ambiente. Então, quando a gente faz um roda-bancada muito alto,
além da gente datar esse ambiente, você deixa o revestimento aparecer muito pouco. E eu acho que se você comprou um revestimento bonito, você está apostando nesse tipo de revestimento, é interessante deixar ele aparecer ao máximo, tá? Então, em alguns casos, né, eu posso até adotar esse roda bancada muito alto, devido a algumas escolhas de decoração, mas geralmente, né, eu acho interessante a gente manter esse roda bancada bem baixinho ou praticamente anular ele, justamente por essa razão, devido ao revestimento, para ele aparecer muito mais. Então comenta aí se você concorda com esse item. O quinto item são detalhes grosseiros e robustos demais. Ainda fica, né, na questão aí da bancada, dos mobiliários. Então, quando a gente adota essas formas robustas demais, esses detalhes muito grosseiros, gente inspirada, isso pode detonar completamente a nossa decoração. Você às vezes investiu num material caro, numa madeira cara, e esse detalhe pode comprometer todo o seu ambiente, porque proporção ela equivale a praticamente todo o projeto. Você imagina, até para tecnologia isso veio, né? Os celulares eles estão cada vez mais slim, então na decoração, no design da decoração não poderia ser diferente. Então a gente adotar soluções de decoração que sejam mais slim e proporcionalmente mais equilibradas é o ideal. Então, gente, detalhes robustos demais, tenham cuidado que isso pode deixar a sua decoração totalmente datada e muito marcada. O sexto item, que também é bem polêmico, acredito eu, são as cortinas persianas. Né? A gente vê aí em bastantes residências ainda cortina persiana, principalmente aquela que é vertical, com cor, né? A gente vê muito aquelas cortinas que são rosinhas, tá? Aquele rosa salmão. Então essa cortina ela não tá combinando com nada, ela não dá uma atmosfera de residencial. A gente via muito esse estilo de cortina na década de 90, né? Inclusive esse estilo de cortina, ele não vai até o chão, que é o que eu acho interessante, eu acho que eu comentei até num outro vídeo aqui sobre isso, né? Porque quando eu tampo só a janela, né, principalmente no ambiente residencial, salvo em alguns momentos onde eu tenho uma mesa, né, que foi inevitável de eu colocar no projeto, mas quando eu tenho uma parede inteira e eu coloco essa cortina só tampando a janela, eu posso encurtar o meu ambiente, principalmente se for esse estilo de cortina, a persiana vertical. A horizontal está liberada para os escritórios. O sétimo item, ainda falando de cortinas, mas agora está relacionado à cor, são cortinas coloridas demais. E muitas vezes, né, essas cores que são adotadas na cortina, elas estão sem propósito, não estão linkando com nada no ambiente. Apenas é escolhida uma cortina colorida, por exemplo, vermelha, e essa cor ela não está linkando com nada, né, de detalhe de decoração. Então, gente, esse item, quanto mais ele ficar mais próximo, tá, do tom da parede, se você optou por uma parede mais cinza, ou um mobiliário mais cru, madeira, o ideal é escolher materiais que realmente vão linkar com esses mobiliários, tá? Então, cortina colorida demais, gente, vai deixar o seu ambiente datado e pode ser que fique até bem cafona. Comenta aí embaixo se você também concorda com isso, ou se não concorda também. O oitavo item são as madeiras brilhantes. Gente, madeira brilhante a gente via bastante até a década de 80, né? Ainda existem algumas espalhadas por aí, né? Principalmente com aquele brilho de alto polimento. Por que que eu odeio esse detalhe na decoração? E na verdade, né, isso aí linka com outros itens também, porque a madeira é um material altamente acolhedor. Então você imagina, você tira essa textura que é natural da madeira, que ela serviria como um elemento acolhedor para sua decoração e torna ela brilhante. Então vai perder essa característica, além de você trazer esse item que dá muito mais brilho para o ambiente, e você poderia ter outras coisas que estão brilhando, né? Então sempre, gente, eu acho interessante a gente manter as texturas o mais natural possível dos materiais.
Isso deixa tudo mais interessante e muito mais moderno. E além do mais, a gente traz, né, essa história da natureza mais forte para dentro de casa, que é o que eu acho interessante. O nono item, que eu também acho que deve ser um assunto bem polêmico, são os mobiliários espelhados, aparadores, mesinhas laterais, aqueles móveis que eles são totalmente revestidos por espelhos. Então, gente, mesinhas laterais, aparadores, eu acho bem polêmico a gente manter esses móveis espelhados dentro de casa. Por quê? Porque, gente, esses móveis, além deles serem muito frágeis, eles estarem suscetíveis à quebra, eu acho que fica muito confuso no visual geral da decoração da casa. É um móvel que eu acho que ele fica muito incompreendido no ambiente. E além do mais, eu acho que também pode se tornar datado, apesar de eu amar espelhos. Mas eu acho que os espelhos a gente também deve ter muita consciência ao utilizá-los. E fora que você limpar um mobiliário desses espelhado, eu acho que a maioria agora vai concordar comigo. Se torna muito mais difícil de manter, né? Afinal de contas, você ter um espelho sujo, todo marcado de mão, não é interessante, né? Conta aí pra mim se você também concorda com esse item que eu não gosto, que eu odeio. O último item, eu também acho que é bem polêmico por aqui, são as luminárias de cristal. Ou seja, finge que é de cristal, mas é de vidro, né? Por ser mais acessível pra gente comprar. Se for um pendente de cristal, até que eu acho interessante, dependendo do uso do lugar, tá? Se o conceito do projeto pedir um pendente de cristal. Mas geralmente, gente inspirada, o que eu percebo é que as pessoas colocam gratuitamente um pendente de cristal ou um abajur, né, que imita esse cristal nos ambientes, tornando o ambiente mais poluído ainda. Então é um item, salvo em algumas exceções, como eu falei, eu não costumo considerar nos meus projetos, tá? Principalmente se não tiver propósito no uso, tá? Tem lugares que precisam, salão de beleza, enfim, mas ainda assim a gente vai escolher algo, né, com muito cuidado para não ficar um visual poluído. Principalmente aqueles pendentes que são bem escassos, são bem pouquinho cristal e a gente ainda tem aquela base que prende no teto, né, que ela é reflexiva, é tipo um espelho. Gente, aquilo não tá em alta não. Esse é um item que realmente, para você que quer um projeto clean e super na moda, ele tá bem em desuso. Conversa aí comigo se você odeia esse item também ou se você adora. E aí, gente, gostaram desses comentários? Gostaram de saber desses itens que eu não considero muito bem no meu projeto, que eu não acho interessante, tá? Colocar nos meus projetos. O que vocês acharam? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu dislike também. O que importa é participar. E para você que quer fazer uma composição interessante para sua casa, de mobiliários, móveis soltos e não sabe muito bem como escolher e não quer cair nesses erros, clica aí no link e escolha o meu pacote CiviFest e fale com a minha equipe. Vai ser um prazer atender vocês. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!